Doutor Ari. Moraes diz que Bolsonaro cometeu irregularidade isolada e descarta prisão preventiva. O ministro informa que o réu não está proibido de dar entrevistas. Aniele. Pois é, como eu havia adiantado ontem, o ministro não iria se manifestar ontem, até porque ele não iria se manifestar pela prisão. Ele rejeitou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que sim, ele descumpriu as medidas cautelares, mas foi uma irregularidade isolada. Foi essa a expressão que Moraes usou na sua decisão. Ele manteve as medidas cautelares de proibição das redes sociais, principalmente quando elas forem usadas, de acordo com Moraes, por milícias digitais. Ele também disse que, como não teve outros episódios parecidos, iria ali apenas manter essas restrições, que são o uso da tornozeleira, proibição das redes, recolhimento noturno e aos fins de semana e feriado de forma integral e proibição de falar com... Olha aí, Ari. Diante do exposto, aí ele cita as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, entre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro. Então está aí a decisão, mais um trecho, Ari. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Tem outro trecho aí, Maria, não sei se será possível que a gente destaque, onde ele diz que a justiça é cega, mas não é tola. Mas se a gente não tiver, a gente não tem aí, mas ele, nesse despacho, o Moraes fala, a justiça é cega, mas não é tola, Franci. Deu uma decisão prudente do ministro Alexandre de Moraes. O grupo ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenta criar a narrativa de que ele sofre uma perseguição política, que a atuação do judiciário é uma atuação cercada de um teor, de um contexto político, quando, na verdade, tudo está envolvido, tudo está diretamente ligado com o processo que Bolsonaro já responde e a atuação que o filho dele e ele estariam tendo para prejudicar o Brasil. Eles mesmos falam, né? Eles mesmos admitem. Apoliana, isso aí é como o Moraes está desarmando uma bomba que poderia ser usada contra ele, é isso? Sim, e também dando uma segunda chance, Amadeu, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro entende, e todos nós vemos o quanto essa situação de tornozeleira, eminente prisão do Bolsonaro, como isso gerou um conflito político, econômico, diplomático. Então, são várias nuances de você chegar ao ponto de prender Bolsonaro. Então, acho que nesse momento, Moraes, para algumas pessoas foi benevolente, para outros foi inteligente. Eu vejo que é uma tentativa de dar a Bolsonaro uma segunda chance, já que seu grupo, inclusive, tem o incitado a correr ali no limite, né, do descumprimento das medidas cautelares da decisão. É isso. Aliás, logo depois que saiu a decisão do Moraes, os deputados, a Raniele voltou, está de volta ao vivo. A Raniele, logo depois da decisão do ministro, os parlamentares ligados a Bolsonaro fizeram uma manifestação no Congresso com a presença dele e da ex-primeira-dama Michele, né? Enviaram várias notas, inclusive o líder da oposição enviou após a manifestação, mas eles não estavam no Congresso Nacional. Teve uma coletiva do PL, mas eles não estavam no Congresso Nacional. Bolsonaro, logo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes,
ele foi para uma igreja aqui em Taguatinga, região administrativa. E na igreja, inclusive, em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou que ele chorou. Ao lado dele estava o senador Magno Malta, que disse que iria permanecer com o ex-presidente. Ele não falou com a imprensa, disse que primeiro iria consultar os advogados para saber se poderia falar. Ontem, quando ele saiu do PL, ele disse que, infelizmente, ele não poderia falar com a imprensa. Tem aí o trecho da Michele Bolsonaro, ele baixando a cabeça, chorando, emocionado nesse culto hoje pela manhã. Maria, te amo, tá? Seu direito de liberdade, de expressão violada, violando até o seguinte da Constituição. Quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos lá. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o seu coração. Torna a frisar e repetir. Nós estamos aqui por esse caso. Bem, isso é a reação esperada desse grupo político, Ari. Sem dúvida, e faz parte, volto a repetir, de todo um movimento que é dizer que o Bolsonaro está sendo perseguido, que ele está sendo vítima aí do... É uma expressão complicada, que nem todo mundo conhece, mas se chama lawfare, que é quando alguém é perseguido pelo judiciário e não há elementos, não há comprovação para que ele seja perseguido dessa forma. É um processo de vitimização que às vezes funciona, às vezes não funciona. Nesse caso não está funcionando, porque ele vem na esteira de uma série de outros fatos que colocam o ex-presidente numa situação bem ruim diante da opinião pública, exceto aquela parcela que quer que ele faça ou diga, vai continuar apoiando ele. Bom, a Ranieri mandou e a gente está com o trecho, Ari. Dá para colocar, Maria? Tá aí, olha, o trecho que o Moraes falou da justiça, ó. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Quer dizer que o que ele está fazendo é preservar as decisões, que elas sejam cumpridas, as decisões das medidas cautelares, que elas sejam cumpridas. Se forem, não haverá a prisão preventiva. Claramente é isso. E sobre as repercussões no ambiente político, essas repercussões elas não têm tido a força que a extrema-direita esperava. Vamos agora